Aos 65 anos, pensei que já havia visto de tudo na vida. Mas quando ouvi aquelas palavras geladas saindo da boca da minha futura nora, senti meu mundo desabar. Ali, na sacristia da igreja, ela confessava friamente seus planos. Meu filho Daniel estava prestes a se casar com uma predadora, e eu era a única que sabia. Naquele momento, decidi que duas podiam jogar esse jogo. Meu nome é Marisa Silva, tenho 65 anos, e hoje ainda sinto um aperto no peito ao lembrar daquele dia. O dia do casamento do meu filho Daniel. O dia em que descobri que tipo de cobra havia entrado na minha família. Era um sábado de setembro, daqueles que Campos do Jordão nos presenteia no final do inverno. O ar estava fresquinho, com aquele cheiro de pinheiros que sempre me acalma, e o céu tinha uma cor azul que parecia pintado à mão. A igreja do Rosário estava decorada com lírios brancos e folhagens verdes, exatamente como Beatriz havia pedido. Tudo perfeito, tudo nos conformes, como sempre era quando ela organizava alguma coisa. Eu estava ali desde as 7 da manhã, verificando cada detalhe. As flores da entrada estavam alinhadas, as fitas nos bancos perfeitamente amarradas, o altar decorado com um arranjo que custou uma fortuna. Mas eu não me importava com o dinheiro. Era o casamento do meu Daniel, meu único filho. O homem que criei sozinha depois que meu marido Roberto morreu num acidente de carro há 18 anos. Daniel tinha apenas 14 anos quando perdeu o pai. Eu me lembro como se fosse ontem daqueles primeiros meses, vendo meu menino tentar ser forte, tentando me consolar quando era eu quem deveria consolá-lo. Trabalhei dia e noite para manter nossa pousada funcionando, para dar a ele uma vida digna, para que pudesse estudar administração hoteleira na melhor faculdade de São Paulo. Cada sacrifício valeu a pena quando vi o orgulho nos olhos dele ao se formar, quando assumiu a gestão da pousada comigo, quando se tornou o homem íntegro que seu pai teria ficado orgulhoso de conhecer. E agora, aos 32 anos, Daniel estava se casando com Beatriz Almeida, uma economista de 29 anos que conheceu numa feira de turismo. Ela era bonita, não posso negar. Cabelos loiros, sempre impecáveis, roupas caras, aquele jeito de falar educado de quem estudou em colégio particular. Vinha de uma família tradicional da capital. O pai era dono de uma rede de lojas, a mãe médica. No papel, era tudo que uma sogra poderia desejar para o filho. Mas havia algo nela que sempre me incomodou. Talvez fosse a forma como seus olhos nunca sorriam junto com a boca. Ou como ela sempre perguntava sobre os negócios da pousada com um interesse que parecia ir além da curiosidade natural. Quantos quartos tínhamos? Qual era a nossa ocupação média? Se possuíamos outras propriedades? Perguntas que fazia com um sorriso doce, mas que me deixavam desconfortável. Daniel estava perdidamente apaixonado. Nos 2 anos de namoro, ele se transformou. Ficou mais vaidoso, começou a usar roupas mais caras, a falar sobre expandir a pousada, sobre investir em novos negócios. Beatriz sempre apoiava essas ideias, sempre com aquele sorriso encorajador e comentários sobre como ele tinha potencial para coisas maiores. Eu tentava conversar com ele sobre ir devagar, sobre consolidar o que já tínhamos antes de pensar em expansão, mas ele me ouvia com aquela paciência condescendente de quem acha que a mãe está sendo antiquada. Naquela manhã do casamento, enquanto eu ajustava as últimas flores, Daniel apareceu na igreja. Estava lindo no seu smoking azul marinho, com os cabelos castanhos penteados para trás e aquele sorriso radiante que eu não via há muito tempo. Ele me abraçou forte, cheirando ao perfume caro que Beatriz havia dado de presente. "Mãe, consegue acreditar que chegou o dia?" Ele disse, com os olhos brilhando de felicidade. "Finalmente vou me casar com a mulher da minha vida." Eu sorri e alicei a lapela do paletó dele, como fazia desde pequeno. "Você está lindo, meu filho. Seu pai ficaria orgulhoso." Vi seus olhos se umedecerem um pouco quando mencionei Roberto. Daniel sempre sentia falta do pai em momentos importantes como esse. Eu segurei o rosto dele entre as mãos e disse: "Ele está aqui conosco, tenho certeza." Por volta das 10 horas, os convidados começaram a chegar. A família de Beatriz veio de São Paulo em carros caros, todos muito bem vestidos, cumprimentando a todos com aquela educação formal que eu conhecia dos hotéis 5 estrelas, onde às vezes levava grupos de turistas.
Eles foram cordiais comigo, mas percebi aquele olhar disfarçado avaliando minha roupa, meu cabelo, minha pousada simples comparada ao mundo deles. Às 11, Beatriz chegou numa limusine branca que ela insistiu em alugar. O vestido era de uma grife famosa, tinha custado mais que meu carro, e ela estava realmente deslumbrante. Cabelos presos num coque elaborado, maquiagem impecável, sorrindo para os fotógrafos que contratou para documentar cada segundo. Eu fui cumprimentá-la, e ela me deu um abraço perfumado, me chamando de Sogra Marisa, com aquela voz doce que usava comigo desde que se conheceram. A senhora está linda hoje, ela disse, avaliando meu vestido azul marinho que eu havia comprado especialmente para a ocasião. Essa cor combina com a senhora. Agradeci, mas notei como ela desviou o olhar rapidamente, como se já tivesse cumprido a obrigação social de me elogiar. Ela estava ansiosa, inquieta, verificando o celular constantemente e sussurrando com sua dama de honra, Carla, uma amiga da faculdade que havia vindo de São Paulo. Às 11h30, fui até a sacristia buscar um copo d'água para Beatriz, que estava reclamando de sede e calor. O padre havia saído para cumprimentar os convidados, e eu pensei que seria rápido. A sacristia ficava nos fundos da igreja, um ambiente pequeno e acolhedor, onde o padre guardava seus paramentos e onde as noivas costumavam dar os últimos retoques. Foi quando ouvi as vozes. A porta da sala onde Beatriz estava se arrumando ficava entreaberta, e eu conseguia ouvir perfeitamente a conversa que acontecia lá dentro. Parei no corredor, segurando o copo d'água, porque reconheci o tom da voz de Beatriz. Não era mais aquela voz doce e educada que ela usava comigo e com Daniel. Era fria, calculista, quase cruel. Carla, você não imagina como foi fácil, ela estava dizendo, e eu podia ouvir o barulho dela mexendo na bolsa. O inútil do Daniel acredita em tudo que eu falo, e a velha é ainda mais ingênua. Meu sangue gelou. Velha. Ela estava falando de mim. Você tem certeza de que vai dar certo? Perguntou Carla com uma voz que transparecia nervosismo. Óbvio que vai dar certo, Beatriz respondeu. E eu podia quase visualizar aquele sorriso sarcástico que nunca havia visto antes. Já pesquisei tudo sobre o patrimônio da família. A pousada vale uma fortuna. Eles têm 2 casas alugadas no centro da cidade. E a conta bancária da velha tem um valor que me surpreendeu. Quando ela morrer, Daniel herda tudo. E quando isso acontecer, eu já vou estar casada com ele há tempo suficiente para ter direito à metade. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minhas pernas tremeram e tive que me apoiar na parede para não cair. Ela havia pesquisado nosso patrimônio. Ela sabia exatamente quanto tínhamos, o que possuíamos, quanto valia cada propriedade. E se ele desconfiar de alguma coisa? Carla perguntou. Ele não vai desconfiar. Beatriz riu. Um som que me fez sentir náusea. Daniel é um romântico incurável. Acha que me ama de verdade e que eu o amo também. É fácil manipular homens assim. E mesmo que ele desconfie, eu já vou estar casada. No regime de comunhão total que insisti para assinarmos, eu tenho direito à metade de tudo. Mas e se demorar muito para a mãe dele morrer? Bom, nesse caso eu dou um jeito de acelerar o processo. Beatriz respondeu com uma frieza que me fez estremecer. Acidentes acontecem, Carla. Pessoas idosas são frágeis. Uma queda na escada, um problema cardíaco. Quem vai questionar? Eu segurei o copo d'água com tanta força que pensei que fosse quebrá-lo. Ela estava planejando não apenas roubar nossa família, mas estava cogitando me fazer mal. Jesus, Beatriz, Carla sussurrou. Você está falando sério? Estou falando sobre garantir meu futuro, Beatriz replicou. Não passei 4 anos da minha vida fingindo amar esse interiorano para sair de mãos vazias. Quando eu conseguir o dinheiro, vou me divorciar, voltar para São Paulo e nunca mais olhar para trás. Talvez compre um apartamento em Miami ou viaje pela Europa. O mundo é grande quando se tem dinheiro, Carla. Ouvi o barulho de salto alto se aproximando da porta e corri para me esconder atrás de uma coluna. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que elas iriam ouvir. Beatriz saiu da sala verificando o celular, com Carla logo atrás. Fiquei ali parada por alguns minutos, tentando processar o que havia escutado.
Meu filho estava prestes a se casar com uma mulher que via nossa família como uma oportunidade de negócio. Uma mulher que estava planejando me matar para acelerar a herança. Uma mulher que já havia calculado exatamente quanto valia a nossa vida inteira de trabalho. Quando finalmente consegui me mover, voltei para o altar carregando o copo d'água, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Beatriz me agradeceu com aquele sorriso doce de sempre, me chamou de sogra querida e disse que estava nervosa, mas feliz. Eu olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez vi através da máscara. Vi a frieza nos olhos, a calculista por trás do sorriso, a predadora que havia seduzido meu filho. E naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia dizer nada para Daniel. Não ainda. Ele não acreditaria em mim, escolheria ficar do lado dela e eu perderia meu filho para sempre. Mas também não ia ficar parada vendo aquela víbora destruir minha família. Durante toda a cerimônia, mantive um sorriso no rosto. Chorei quando Daniel disse sim. Abracei Beatriz quando ela se tornou oficialmente minha nora, posei para as fotos como a sogra orgulhosa e feliz. Mas por dentro eu estava planejando, pensando, calculando. Se Beatriz queria jogar um jogo de manipulação e mentiras, ela havia escolhido a pessoa errada. Eu tinha 65 anos de experiência de vida. Havia criado um filho sozinha e enfrentado todos os desafios que a vida me impôs. Duas podiam jogar esse jogo. E eu tinha a intenção de ganhar. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e os noivos partiram para a lua de mel em Maceió, eu me sentei na varanda da minha pousada com uma xícara de chá nas mãos. As estrelas brilhavam no céu limpo de Campos do Jordão e pela primeira vez em muitos anos me senti verdadeiramente sozinha. Mas não estava derrotada. Estava determinada. Beatriz havia cometido um erro fatal. Ela havia subestimado uma mãe disposta a proteger seu filho. E isso, eu sabia, seria sua perdição. Os 15 dias que Daniel e Beatriz passaram em lua de mel foram os mais intensos da minha vida. Não porque eu estava com saudade deles, mas porque usei cada minuto desse tempo para pesquisar, planejar e me preparar para a guerra que estava por vir. Ninguém havia me ensinado como investigar a vida de uma pessoa, mas descobri que a internet é uma ferramenta poderosa quando você sabe o que procurar. Beatriz Almeida não era um nome tão comum assim, e sua família tradicional de São Paulo deixava rastros por toda parte. Redes sociais, reportagens sociais, registros universitários, tudo estava lá, esperando para ser descoberto. O que encontrei me fez sentir ainda mais náusea. Beatriz havia se formado em economia há 7 anos, mas nunca havia trabalhado efetivamente na área. Tinha passagens por várias empresas, sempre em cargos administrativos, sempre saindo depois de poucos meses. Mas o mais interessante eram as fotos nas redes sociais. Em 2019, ela estava namorando um empresário de Ribeirão Preto, postando fotos em restaurantes caros e viagens internacionais. Em 2020, aparecia com outro homem, mais velho, proprietário de uma rede de farmácias. Em 2021, com um terceiro, dono de uma construtora. Todos homens com dinheiro. Todos relacionamentos que duravam entre 6 meses e 2 anos. E todos terminavam abruptamente, sem explicação nas redes sociais dela. Procurei mais fundo e encontrei o que estava procurando: processos judiciais. Beatriz havia sido ré em 3 ações de reparação de danos. Um dos ex-namorados a acusava de ter roubado dinheiro da conta da empresa dele. Outro alegava que ela havia falsificado documentos para conseguir um empréstimo em nome dele. O terceiro processo ainda estava em andamento, acusando-a de estelionato. Imprimi tudo. Cada foto, cada documento, cada processo. Organizei tudo numa pasta que escondi no cofre da pousada, junto com as escrituras das propriedades e outros documentos importantes. Eu sabia que ia precisar de cada prova quando chegasse a hora de revelar quem Beatriz realmente era. Mas primeiro, precisava proteger nosso patrimônio. Na segunda semana, fui até São Paulo consultar o doutor Eduardo Mendes, um advogado especialista em direito de família que um amigo hoteleiro havia me recomendado. Seu escritório ficava na Faria Lima, num prédio espelhado que me intimidou logo de cara.
Mas Dr. Eduardo era um homem simples, na casa dos 50 anos, que me recebeu com o carinho de quem entende as preocupações de uma mãe. Contei a ele tudo o que havia descoberto sobre Beatriz. Mostrei os documentos que havia coletado, expliquei sobre a conversa que escutei na igreja. Ele me ouviu em silêncio, tomando notas, franzindo a testa quando eu relatei as ameaças veladas contra minha vida. Dona Marisa, ele disse quando terminei, a senhora está numa situação delicada. Legalmente, não podemos fazer nada baseado apenas numa conversa que a senhora ouviu, mas podemos nos preparar para proteger o patrimônio da família. Dr. Eduardo me explicou que havia várias formas de proteger os bens. Podíamos criar uma holding familiar, transferir as propriedades para pessoas jurídicas, alterar o regime de casamento através de pacto antinupcial tardio. Mas tudo precisava ser feito com muito cuidado para não levantar suspeitas. O ideal seria que seu filho concordasse com essas mudanças, ele disse. Mas imagino que ele não vai aceitar facilmente. Eu balancei a cabeça. Daniel estava cego de amor. Jamais acreditaria que sua esposa perfeita pudesse ter segundas intenções. Então vamos fazer diferente, Dr. Eduardo propôs. Vamos criar uma situação onde ela mesma se entregue. Vamos dar corda para ela se enforcar. Foi assim que nasceu meu plano. Primeiro, comecei a espalhar pistas de que estava com problemas financeiros. Marquei consultas médicas caras em São Paulo, sempre comentando em casa sobre os gastos com a saúde. Inventei uma história sobre investimentos ruins que haviam dado prejuízo. Comecei a falar sobre a necessidade de vender uma das casas alugadas para cobrir despesas. Segundo, comecei a demonstrar sinais de confusão mental. Esquecia nomes de hóspedes antigos, repetia a mesma história 2 vezes na mesma conversa, deixava panelas no fogo. Nada muito óbvio, apenas o suficiente para plantar a ideia de que eu estava ficando senil. Terceiro, e mais importante, comecei a transferir discretamente nossos bens para uma empresa que Dr. Eduardo criou especificamente para isso. Oficialmente, eu estava vendendo tudo para cobrir dívidas médicas. Na realidade, estava apenas mudando a titularidade para me proteger. Daniel e Beatriz voltaram da lua de mel numa quinta-feira chuvosa. Eles estavam bronzeados, sorridentes, cheios de presentes e histórias de Maceió. Beatriz me abraçou com aquela efusividade falsa de sempre, me chamando de sogra querida e me entregando uma bolsa artesanal que havia comprado especialmente para mim. Sogra Marisa, a senhora fez tanta falta, ela disse, beijando meu rosto. Não via a hora de voltar para casa. Casa. A palavra soou estranha na boca dela. Mas eu sorri e agradeci o presente. Perguntei sobre a viagem, fingi interesse nas fotos que eles mostraram no celular. Naquela mesma noite, durante o jantar, comecei a implementar a primeira fase do plano. Filhos, eu disse, servindo a sobremesa. Preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Daniel me olhou preocupado. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa enquanto estávamos fora? Não exatamente, eu respondi, fazendo questão de parecer constrangida. É que tive umas consultas médicas em São Paulo na semana passada. Alguns exames que o Dr. Carvalho pediu. Beatriz se inclinou para a frente, com aquela expressão de preocupação que eu já sabia ser falsa. Nossa, Dona Marisa, a senhora não me contou. É algo sério? Ainda não sei, menti. Preciso fazer mais exames, mas o problema é que está custando muito caro. O plano de saúde não cobre tudo e eu estou tendo que pagar particular. Daniel imediatamente se ofereceu para ajudar com as despesas, como eu sabia que faria. Mas Beatriz foi mais rápida. Sogrinha, a senhora não pode se preocupar com dinheiro numa hora dessas, ela disse, segurando minha mão. A saúde vem em primeiro lugar. Se precisar vender alguma coisa para custear o tratamento, a gente apoia. Bingo. Ela havia mordido a isca. Na verdade, eu continuei. Já estou pensando em vender a casa da Rua São Bento, aquela que está alugada há 3 anos. O dinheiro daria para cobrir todos os exames e ainda sobraria um pouco. Vi os olhos de Beatriz brilharem. A casa da Rua São Bento valia cerca de R$400 mil e ela sabia disso. Mãe, não precisa tomar uma decisão precipitada, Daniel disse. Podemos pegar um empréstimo, parcelar os exames. Não, filho, eu respondi firmemente. Não quero me endividar na minha idade. Prefiro vender a casa e ficar tranquila.
Beatriz assentiu vigorosamente. A senhora está certíssima, sogrinha. Dinheiro a gente recupera, saúde não. E além do mais, ela acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos, a senhora tem outras propriedades. Não vai fazer falta. Durante as semanas seguintes, continuei alimentando a narrativa de que estava com problemas financeiros. Comentava sobre contas altas de luz, sobre a necessidade de demitir uma funcionária da pousada, sobre investimentos que haviam dado errado. Tudo mentira, é claro, mas Beatriz absorvia cada informação como uma esponja. Ela começou a se oferecer para ajudar com a administração da pousada. Sogrinha, eu entendo de finanças, ela dizia. Posso dar uma olhada nos livros de contabilidade, ver se não tem alguma despesa desnecessária que podemos cortar. Eu sempre agradecia a oferta, mas inventava desculpas para não aceitar. Dizia que o contador já cuidava de tudo, que não queria incomodá-la. Mas notava como ela ficava frustrada com minhas recusas. Foi então que ela mudou de estratégia. Numa manhã de novembro, enquanto eu estava regando as plantas do jardim, Beatriz veio conversar comigo. Estava usando um vestido azul claro que destacava seus olhos e tinha aquela expressão de quem vai tocar num assunto delicado. Sogra Marisa, ela começou. Posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, filha, respondi, continuando a regar as hortênsias. A senhora já pensou em fazer um testamento? A pergunta me pegou de surpresa, embora eu estivesse esperando por ela. Era mais direta do que eu imaginava que ela seria. Testamento, repeti, como se fosse a primeira vez que pensava no assunto. É que, bem, depois desses problemas de saúde, eu fiquei pensando. Ela continuou, sentando-se no banco do jardim. A senhora tem um patrimônio considerável e seria importante deixar tudo organizado, para não dar problema para o Daniel depois. Claro, para não dar problema para o Daniel. E principalmente para ela. Você tem razão, eu disse, fingindo que a ideia estava me iluminando pela primeira vez. Nunca pensei nisso, mas realmente deveria organizar essas coisas. Posso indicar um advogado muito bom. Beatriz se ofereceu imediatamente. Um amigo da família. Ele poderia vir aqui mesmo, para não dar trabalho para a senhora. Que gentileza sua, filha, eu respondi. Mas já tenho um advogado de confiança em São Paulo. O Dr. Eduardo, que cuida dos assuntos da pousada há anos. Vi uma sombra de frustração passar pelo rosto dela, mas ela disfarçou rapidamente. Ah, claro, que bom que a senhora já tem alguém de confiança, ela disse. Mas não demore muito para resolver isso, tá? A gente nunca sabe o que pode acontecer. A ameaça estava clara, mesmo disfarçada de preocupação. Naquela tarde, liguei para Dr. Eduardo e contei sobre a conversa. Ele riu do outro lado da linha. Ela está com pressa, ele disse. Isso é bom para nós. Pessoas ansiosas cometem erros. O que faço agora? Perguntei. Continue fingindo que está com problemas financeiros e comece a demonstrar mais sinais de confusão mental. Vamos fazer ela acreditar que a senhora está perdendo a capacidade de tomar decisões. Quando ela estiver convencida disso, vai tentar agir. E foi exatamente isso que fiz. Comecei a deixar a televisão ligada no mesmo canal o dia inteiro. Esquecia de desligar o fogão depois de cozinhar. Repetia perguntas que já havia feito 5 minutos antes. Misturava nomes de pessoas, confundia datas, demonstrava dificuldade para lembrar onde havia guardado objetos. Daniel ficou preocupado. Mãe, acho que a senhora deveria fazer uns exames neurológicos, ele disse numa conversa particular. Exames para quê, filho? Respondi, fingindo confusão. Eu estou bem. É que a senhora anda meio esquecida ultimamente. Esquecida? Eu não estou esquecida, protestei. Vocês que ficam inventando coisas. Beatriz, por outro lado, parecia cada vez mais interessada nas minhas confusões. Sempre que eu demonstrava algum lapso de memória, ela estava ali para testemunhar. Começou a comentar com Daniel sobre meu estado, sempre com aquela preocupação falsa. Amor, sua mãe realmente não está bem, eu a ouvi dizendo para ele numa noite. Hoje ela me perguntou 3 vezes se eu já havia almoçado, e ontem esqueceu meu nome. Talvez seja só o estresse dos exames médicos, Daniel respondeu, tentando minimizar. Pode ser, Beatriz concordou. Mas acho que a gente devia ficar de olho. E talvez ajudar ela a tomar algumas decisões importantes antes que seja tarde demais. Antes que fosse tarde demais.
Ela estava praticamente confessando seus planos. Uma manhã de dezembro, 3 meses depois do casamento, Beatriz bateu na porta do meu quarto bem cedo. Eu estava tomando café da manhã na cama, lendo o jornal, quando ela entrou com aquela expressão de quem tinha algo importante para dizer. "Sogra, posso conversar com a senhora?" "Claro, querida", respondi, dobrando o jornal. Ela se sentou na beirada da cama e segurou minha mão. "Eu estava conversando com o Daniel ontem à noite e nós estamos preocupados com a senhora." "Preocupados por quê?" "A senhora anda muito esquecida, muito confusa. E depois desses problemas de saúde, nós achamos que talvez fosse melhor se alguém ajudasse a senhora a cuidar das finanças e dos negócios da pousada." Aqui estava, a jogada que eu estava esperando. "Ajudar como?" perguntei, fingindo não entender. "Bem, eu poderia assumir parte da administração, cuidar das contas, dos fornecedores, essas coisas, só para aliviar a pressão sobre a senhora. Mas eu sempre cuidei de tudo sozinha", protestei fracamente. "Eu sei, sogrinha, e a senhora sempre fez um trabalho maravilhoso, mas agora é hora de descansar um pouco, deixar a família cuidar da senhora." Família, como se ela fosse família de verdade. "Deixa eu pensar sobre isso", eu disse. "Claro, não precisa decidir agora, mas seria bom se a senhora assinasse uma procuração só para casos de emergência. Se acontecer alguma coisa e a senhora não puder tomar decisões..." "Que tipo de emergência?" "Sei lá, se a senhora ficar internada ou se tiver algum problema mais sério de saúde. Alguém precisa poder movimentar as contas, pagar as contas da pousada, essas coisas." Eu fingi considerar a proposta. "Faz sentido", murmurei. "Talvez seja uma boa ideia mesmo." O sorriso que brotou no rosto de Beatriz foi genuíno pela primeira vez desde que a conheci. Não era mais aquele sorriso doce e falso que ela usava comigo. Era o sorriso de uma predadora que acabava de ver sua presa cair na armadilha. "Que bom que a senhora concorda", ela disse. "Posso providenciar os papéis?" "Pode sim, filha. Confio em você." Quando ela saiu do quarto, quase correndo de tanta ansiedade, eu me permiti sorrir também. Ela havia mordido a isca com tanta força que quase engoliu o anzol inteiro. Agora era só uma questão de tempo até ela se revelar completamente. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. A procuração chegou numa terça-feira ensolarada de janeiro. Beatriz apareceu na pousada por volta das 9 da manhã, com uma pasta de couro e aquele sorriso ansioso que eu já conhecia bem. "Sogrinha, trouxe os papéis que conversamos", ela disse, beijando meu rosto com pressa. "É bem simples. Só precisa assinar aqui e aqui." Eu estava preparando café para os hóspedes e propositalmente fingi confusão. "Que papéis, filha? Não me lembro." Vi irritação passar pelos olhos dela antes de disfarçar. A procuração que ela trouxe era tudo menos básica. Dava poderes plenos para vender, comprar, movimentar contas, tomar qualquer decisão financeira. Era assinar um cheque em branco. "Deixa eu pensar mais um pouco", disse, empurrando os papéis de volta. E foi aí que vi a primeira rachadura na máscara. Pensar o quê? O tom já não era doce. "Sogra, são só papéis de proteção. A senhora está complicando uma coisa simples. Vou mostrar para o Daniel antes de assinar." O rosto dela endureceu. "Por quê? Não confia em mim?" 3 semanas se passaram. Beatriz voltava ao assunto da procuração quase diariamente, cada vez menos sutil, mais impaciente. Começou a fazer comentários sobre minha condição mental na frente dos funcionários. "A sogra anda meio confusa", ouvi ela dizendo para Carmen, nossa camareira. "Ontem esqueceu de trancar a porta da frente." Mentira. Eu sempre trancava a porta. O estopim foi numa sexta-feira. Beatriz apareceu no meu escritório sem bater, me encontrou fingindo dificuldade com o computador. "Sogrinha", ela disse, mas não havia doçura na voz. "Ainda pensando naquela procuração?" "Ainda pensando, filha. Porque quanto mais a senhora demora, mais difícil fica para todos nós." Havia ameaça velada naquelas palavras. "Como assim?" "Às vezes, as oportunidades passam. E depois, a gente se arrepende de não ter agido quando podia." Naquela mesma noite, durante o jantar, ela cometeu o erro que eu estava esperando. "Daniel", disse, colocando a mão sobre a dele, "talvez seja melhor conversarmos sobre internar sua mãe numa casa de repouso. Ela não está mais em condições de administrar uma pousada." O silêncio foi ensurdecedor.
Daniel tirou a mão devagar, processando o que acabara de ouvir. Internar minha mãe? É só uma sugestão. Ela tentou voltar atrás. Para o bem dela. Minha mãe tem 65 anos e está perfeitamente lúcida, Daniel disse com firmeza que me encheu de orgulho. Não vou interná-la em lugar nenhum. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Daniel havia visto um vislumbre da verdadeira Beatriz. Depois do jantar, quando ela subiu, Daniel ficou comigo na cozinha. Mãe, a Beatriz nunca havia mencionado casa de repouso antes. Cada um tem sua forma de demonstrar preocupação, disse, plantando a semente de dúvida. Ela vem de uma família que resolve as coisas diferente da nossa. Naquela noite, ouvi vozes alteradas do quarto deles. Beatriz estava brava, Daniel questionando. Minha estratégia funcionava. Nos dias seguintes, a atmosfera mudou completamente. Beatriz mantinha aparências durante o dia, mas eu sentia a irritação crescendo. E então veio a confirmação do que eu suspeitava. Na segunda-feira seguinte, enquanto eu fingia cochilar na varanda, ouvi Beatriz ao telefone no jardim. Carla, essa velha está me irritando, ela dizia, pensando que eu não ouvia. Está demorando demais para assinar os papéis. Vou ter que acelerar as coisas. Como? A voz de Carla saía alta do celular. Já conversei com Daniel sobre internar ela. Se não funcionar, vou ter que criar uma situação mais dramática. Meu sangue gelou. Beatriz, você está louca? Estou sendo prática, ela respondeu friamente. Aquela procuração me daria acesso a tudo. Mas se ela continuar resistindo, vou ter que encontrar outro caminho. Ouvi passos se aproximando e fingi estar dormindo. Beatriz passou por mim direto para a casa, mas antes parou e sussurrou algo que me arrepiou. Acidentes acontecem, sogrinha. Principalmente com pessoas teimosas. Naquela tarde, liguei para Dr. Eduardo e contei sobre a conversa. Ela está ficando desesperada, ele disse. É hora de acelerar nosso plano. O que fazemos? Amanhã você vai ter um acidente. Nada sério. Só o suficiente para ir ao hospital e fazer alguns exames. Quando voltar, vai agir como se estivesse realmente confusa. Vamos fazer ela mostrar quem realmente é. Naquela noite, pela primeira vez desde que descobri os planos de Beatriz, senti medo real. Não apenas de perder meu patrimônio, mas de perder minha vida. Ela não era apenas uma golpista. Era uma sociopata disposta a matar para conseguir o que queria. Mas eu não ia desistir. Tinha chegado longe demais para recuar agora. Na manhã seguinte, escorreguei nas escadas da pousada na frente de 3 hóspedes. Uma queda calculada que resultou numa ida ao hospital e retorno para casa com o braço enfaixado e um laudo médico recomendando repouso. Beatriz estava me esperando quando cheguei, com aquela expressão de preocupação falsa. Sogrinha, que susto! Como foi que aconteceu? Não sei, murmurei, fingindo confusão. Acho que tropecei. Ou escorreguei. Não me lembro direito. Vi seus olhos brilharem. Finalmente tinha a desculpa que precisava. Daniel, ela disse quando meu filho chegou do hospital. Sua mãe realmente não pode mais ficar sozinha. Olha o que aconteceu. Foi só um acidente, Beatriz. Foi hoje. Amanhã pode ser algo pior. Ela fez uma pausa calculada. Acho que chegou a hora de tomarmos algumas decisões difíceis. Daniel olhou para mim, depois para ela, e eu vi que ele estava começando a entender que sua esposa não era quem ele pensava que era. A armadilha estava quase fechada. Agora era só questão de tempo. O que aconteceu numa manhã de abril mudou tudo entre nós. Eu estava no jardim, regando as hortênsias, quando ouvi gritos vindos da pousada. Gritos altos, descontrolados, que me fizeram largar a mangueira e correr para dentro. Encontrei Beatriz aos berros com Carmen, nossa camareira mais antiga. Carmen estava parada no meio da recepção, segurando uma toalha suja, com os olhos arregalados de susto. Beatriz gesticulava como uma louca, o rosto vermelho de raiva. Você é uma incompetente, ela gritava. Como você ousa entrar no meu quarto sem bater na porta? Carmen, coitada, tentava se explicar com a voz trêmula. Desculpa, dona Beatriz, mas sempre entro para trocar as toalhas neste horário. A senhora nunca reclamou. Pois agora eu estou reclamando. Beatriz cortou, aproximando o rosto do de Carmen de forma intimidadora. Você não passa de uma empregadinha ignorante que não sabe o seu lugar.
Senti meu sangue ferver. Carmen trabalhava conosco há 15 anos. Era praticamente da família. Nunca em todos esses anos alguém havia falado com ela daquele jeito. Beatriz, eu disse, tentando manter a voz calma. O que está acontecendo aqui? Ela se virou para mim com aquela fúria ainda nos olhos, mas tentou se controlar. Sua funcionária entrou no nosso quarto sem permissão e viu coisas pessoais. Carmen sempre faz a limpeza neste horário, expliquei. É a rotina há anos. Pois a rotina vai mudar. Beatriz berrou novamente. E se essa aí abrir a boca sobre qualquer coisa que viu, ela vai se arrepender. Ameaça. Ela estava ameaçando Carmen abertamente. Beatriz, você não pode falar assim com nossa funcionária, eu disse, sentindo a autoridade que havia construído em décadas de trabalho. Ela me olhou com um desprezo que nunca havia mostrado antes. Não posso. Quem vai me impedir? A senhora? Riu com desdém. A senhora mal consegue lembrar o que comeu no café da manhã. Carmen me olhou com pena. Pena. Como se eu fosse realmente uma velhinha senil sendo destratada pela nora. Carmen, pode ir, eu disse suavemente. Vamos esquecer isso. Depois que Carmen saiu, praticamente correndo, eu me virei para Beatriz. O que Carmen viu no quarto que te deixou tão nervosa? Por um segundo, vi pânico nos olhos dela. Depois, ela recompôs aquele sorriso falso. Nada demais, sogrinha. Só uns papéis do trabalho espalhados. Você sabe como é, né? Privacidade. Papéis do trabalho. Beatriz não trabalhava. Naquela tarde, quando Daniel chegou da cidade, Beatriz já havia mudado completamente de comportamento. Estava docinha, carinhosa, preparando um lanche especial para ele, como se o escândalo da manhã nunca tivesse acontecido. Amor, ela disse beijando o rosto dele. Como foi seu dia? Cansativo, Daniel respondeu, me cumprimentando com um abraço. E aqui, como foi o dia de vocês? Beatriz me lançou um olhar de advertência antes de responder. Tranquilo, cuidei bem da sogrinha. Ela teve uns pequenos esquecimentos hoje, coitada, mas nada demais. Esquecimentos. Ela estava mentindo na cara do meu filho. Que tipo de esquecimentos? Daniel perguntou preocupado. Ah, bobageiras, Beatriz disse, passando a mão no braço dele. Esqueceu que Carmen sempre vem limpar na quinta. Ficou um pouco confusa com os horários. Normal da idade. Eu estava ali, ouvindo ela inventar uma versão completamente diferente do que havia acontecido. Na versão dela, eu era a confusa que havia se alterado com Carmen. Ela era a nora paciente que cuidava da sogra problemática. Mãe, Daniel se aproximou de mim. A senhora está se sentindo bem? Olhei para Beatriz, que sorria com aquela expressão de quem estava ganhando o jogo. Se eu contasse a verdade, pareceria que estava inventando histórias. Se eu concordasse com a versão dela, estaria validando a narrativa de que eu estava perdendo a lucidez. Estou bem, filho, eu disse simplesmente. Só um pouco cansada. Nos dias seguintes, Beatriz intensificou o jogo de forma assustadora. Começou a mover objetos de lugar e depois perguntava onde eu havia guardado. Trocava compromissos de horário e dizia que eu havia confundido. Mudava a temperatura do ar-condicionado e depois comentava que eu estava tendo ondas de calor. O pior era como ela fazia isso na frente de Daniel, sempre com aquela preocupação falsa. Daniel, sua mãe guardou as chaves do escritório em lugar errado de novo. Ela dizia, balançando a cabeça com pena. Encontrei na geladeira. Ela havia colocado as chaves na geladeira. Eu tinha certeza. Mas como provar? Amor, acho que sua mãe precisa de uma avaliação médica. Ela sugeria sempre que Daniel ficava preocupado. Esses lapsos estão ficando mais frequentes. Foi quando percebi que Beatriz não estava apenas tentando me fazer assinar uma procuração. Ela estava tentando me fazer parecer louca. A situação chegou ao limite numa noite de sexta-feira. Eu havia preparado um jantar especial para receber uns amigos antigos de Daniel, pessoas que não víamos há anos. Havia passado o dia todo cozinhando, preparando a mesa, organizando tudo. Quando os convidados chegaram, Beatriz desceu usando um vestido que eu nunca havia visto. Caro, elegante, completamente inadequado para um jantar caseiro. Ela se apresentou como a nova dona da casa e começou a contar histórias sobre minha condição. A coitada da sogra anda muito confusa, ela dizia para nossos convidados, falando de mim como se eu não estivesse ali.
Ontem tentou ligar o micro-ondas com uma escova de dente dentro. Mentira. Isso nunca aconteceu. E semana passada ela se perdeu indo para o supermercado. Beatriz continuou. Ficou 2 horas rodando pela cidade. Outra mentira. Eu não havia saído de casa semana passada. Mas nossos amigos acreditavam. Vi nos olhos deles aquela mistura de pena e desconforto de quem está presenciando algo constrangedor. Eles me olhavam como uma velhinha que precisava ser cuidada. Daniel estava sentado do meu lado, e eu podia sentir a tensão emanando dele. Ele sabia que as histórias não batiam, mas Beatriz contava com tanta naturalidade, com tantos detalhes convincentes. Na verdade, uma das amigas disse, dirigindo-se diretamente para Beatriz, que bom que o Daniel tem você para cuidar da Marisa. Deve ser muito difícil. É uma responsabilidade grande, Beatriz suspirou dramaticamente. Mas família é família, né? Vou cuidar dela até o fim. Até o fim. As palavras soaram como uma sentença de morte. Depois que os convidados foram embora, Daniel me procurou na cozinha. Eu estava lavando a louça, tentando processar a humilhação que havia passado. Mãe, ele disse baixinho, essas coisas que a Beatriz contou, elas realmente aconteceram? Era o momento da verdade. Eu podia desmascarar Beatriz ali mesmo, contar sobre todas as mentiras, todas as manipulações. Mas olhei para meu filho e vi algo que me partiu o coração. Dúvida. Ele estava duvidando de mim. Depois de 32 anos sendo sua mãe, depois de tudo que construímos juntos, as mentiras de uma mulher que ele conhecia há apenas 4 anos estavam plantando dúvidas sobre minha sanidade mental. Não me lembro de nada disso, eu disse honestamente. Daniel ficou em silêncio, processando minha resposta. Sei que ele interpretou minha falta de memória como confirmação dos esquecimentos, não como prova de que eram mentiras. Naquela noite, deitada na cama, entendi que Beatriz havia conseguido algo muito pior do que eu imaginava. Ela não estava apenas me isolando do patrimônio, estava me isolando do meu próprio filho. Daniel, que sempre confiou em mim mais que em qualquer pessoa no mundo, agora questionava minha lucidez. E o pior, eu não podia culpá-lo por isso. Beatriz havia construído uma narrativa tão convincente, com tantos detalhes, que até eu começaria a duvidar se não soubesse a verdade. Foi então que percebi que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginava. Beatriz não era apenas uma golpista. Era uma manipuladora psicológica profissional. E ela estava ganhando. Peguei meu celular e escrevi para Dr. Eduardo. Ela mudou de estratégia. Não quer mais procuração. Quer declaração de incapacidade mental. Preciso acelerar tudo. A resposta veio rápida. Entendi. Segunda-feira colocamos o plano final em ação. Aguente firme. Olhei pela janela para o jardim da pousada, iluminado pela lua cheia. Em poucos dias, tudo estaria decidido. Ou eu desmascarava Beatriz de uma vez por todas, ou ela conseguiria me fazer passar por louca. Não havia mais meio termo. Era ela ou eu. E eu não tinha a menor intenção de perder. A descoberta chegou de forma simples, como essas coisas costumam acontecer quando tem que acontecer. Era uma quinta-feira de junho. Eu estava organizando papéis no escritório quando encontrei uma coisa que me gelou o sangue. Uma cópia da escritura da pousada, escondida entre as revistas da mesa de centro da sala. A cópia estava toda rabiscada com anotações da Beatriz, valores de mercado, contatos de imobiliárias, até um rascunho de anúncio para venda. Ela havia pesquisado tudo, quanto valia cada propriedade, como fazer a transferência, até o valor dos móveis antigos. Sentei na poltrona segurando aqueles papéis, sentindo o meu mundo balançar. Não era mais sobre herança futura. Ela estava planejando vender tudo imediatamente. E pelas anotações, já tinha até comprador interessado. Peguei meu celular com as mãos tremendo e fotografei cada página. Depois, guardei tudo exatamente onde estava. Minha cabeça fervilhava, mas eu sabia que precisava manter a calma. Precipitação agora arruinaria tudo. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Beatriz ficava muito tempo ao telefone, sempre sussurrando, sempre desligando quando alguém se aproximava. Começou a sair sozinha, alegando compromissos vagos. Vou encontrar uma amiga.
Preciso resolver umas coisas na cidade. Daniel também notou a mudança no comportamento dela. Numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café juntos na varanda, ele comentou: Mãe, a Beatriz anda muito estranha ultimamente. Nervosa, impaciente. Ontem ela quase brigou comigo porque eu perguntei com quem ela havia falado ao telefone. Meu coração acelerou. Era a abertura que eu estava esperando há meses. Estranha como? Perguntei, fingindo desinteresse casual. Sei lá. Diferente. Como se tivesse algo na cabeça que eu não posso saber. Daniel mexeu o café pensativo. E ela vive perguntando sobre suas propriedades, mãe. Quer saber valores, documentação, essas coisas. Por que será? Murmurei. Disse que é curiosidade, que quer entender melhor os negócios da família. Mas parece mais que ela está calculando alguma coisa. Calculando. Daniel estava começando a desconfiar por conta própria. A situação explodiu numa terça-feira à noite. Eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi uma discussão no quarto deles. Vozes alteradas, Beatriz visivelmente irritada, Daniel tentando acalmá-la. Não aguento mais fingir, ouvi ela gritar. Essa encenação toda está me deixando louca. Que encenação? Daniel perguntou confuso. Nada, esquece. Não, Beatriz. Que encenação? Houve um silêncio longo. Depois, ouvi a voz dela, mais baixa, mas ainda alterada. Cansei de ter que aturar sua mãe. Cansei de ter que fingir que me importo com ela, com essa pousada, com essa vida. Meu sangue gelou. Daniel estava descobrindo quem ela realmente era, e eu nem precisava fazer nada. Você está falando sério? A voz dele estava diferente, descrente. Estou falando que merecia coisa melhor que isso aqui. Que podia estar em São Paulo, numa vida de verdade, não cuidando de velha doente em cidade do interior. Velha doente. Eu, que havia sustentado nossa família sozinha por décadas. Beatriz, você está falando da minha mãe. Estou falando da realidade, Daniel. Sua mãe não vai durar para sempre. E quando ela morrer, você vai herdar tudo isso. Aí sim vamos poder viver direito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois ouvi passos pesados, a porta se abrindo e fechando. Daniel havia saído do quarto. Fingi estar dormindo quando ele passou para a cozinha, mas pude vê-lo pela fresta da porta. Estava sentado na mesa, com a cabeça entre as mãos, claramente abalado. Na manhã seguinte, Beatriz desceu para o café como se nada tivesse acontecido. Sorriso no rosto, beijinho no Daniel, me cumprimentando com aquela voz doce de sempre. Mas Daniel estava diferente. Respondia com monossílabos, evitava o olhar dela. Durante o café, ela tentou puxar conversa sobre a agenda da semana, planos para o final de semana. Daniel só balançava a cabeça, claramente desconfortável. Quando ela saiu para resolver umas coisas na cidade, ele ficou. Mãe, ele disse quando ficamos sozinhos. Posso fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora realmente anda esquecida, como a Beatriz vive falando? Olhei nos olhos dele e vi algo que não via há meses. Dúvida sobre ela, não sobre mim. Por que você pergunta? Porque eu convivo com a senhora todo dia e não vejo esses esquecimentos todos. Mas ela vive contando histórias sobre coisas que eu nunca presenciei. Era o momento. Se havia 1 hora para plantar a semente da verdade, era agora. Daniel, você confia em mim? Claro, mãe, sempre confiei. Então me escute bem. Respirei fundo. Eu não ando esquecida. Nunca estive. E essas histórias que ela conta, elas não aconteceram. Daniel me olhou por alguns segundos, processando. A senhora tem certeza? Em vez de responder, fui até o escritório e trouxe as cópias das escrituras que havia encontrado. Mostrei para ele as anotações, os valores pesquisados, os contatos de imobiliárias. Encontrei isso escondido nas revistas da sala. Vi o rosto dele mudando conforme lia cada anotação. A expressão de confusão dando lugar à compreensão, depois à raiva. Ela pesquisou o valor de tudo, ele murmurou. Até dos móveis antigos. Pesquisou. E pelo que está escrito aí, já tem até comprador interessado. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, folheando os papéis. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Mãe, há quanto tempo a senhora sabe? Desde o dia do casamento. Ouvi uma conversa que ela não sabia que eu estava ouvindo. Contei tudo.
A conversa na igreja, os meses fingindo confusão mental, as pequenas armadilhas que havia armado para testar ela. Daniel me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso. Por que a senhora não me contou antes? Porque você não ia acreditar. Estava apaixonado e ela é muito boa no que faz. Daniel assentiu devagar. O que fazemos agora? Agora você decide o que quer fazer com a sua vida e com o seu casamento. Ele ficou olhando para os papéis por mais alguns minutos. Depois se levantou e disse: preciso pensar. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa mudou completamente. Daniel estava claramente diferente com Beatriz. Não hostil, mas distante. Ela tentava puxar conversa, fazer planos, mas ele respondia com educação fria. Beatriz percebeu a mudança e começou a ficar desesperada. Intensificou as histórias sobre minha suposta confusão mental. Chegou a sugerir que eu deveria fazer uns exames porque estava muito estranha ultimamente. Daniel, sua mãe precisa de ajuda, ela dizia durante o jantar. Hoje mesmo ela me perguntou 3 vezes que dia era. Mentira. Eu não havia feito pergunta nenhuma. Daniel olhava para ela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era mais a paixão cega de antes. Era análise. Ele estava estudando cada palavra, cada gesto. O fim chegou numa manhã de domingo. Beatriz havia saído para visitar uma amiga e voltou mais tarde que o normal, visivelmente alterada. Daniel estava na sala lendo jornal quando ela entrou. Precisamos conversar, ela disse, jogando a bolsa no sofá. Sobre o quê? Sobre sua mãe, sobre nossa vida, sobre o futuro. Daniel dobrou o jornal devagar. Que futuro? Daniel, sua mãe não está bem. Qualquer pessoa com olhos na cara pode ver isso. Ela precisa de cuidados especializados. Cuidados especializados? Uma casa de repouso, um lugar onde ela tenha assistência médica 24 horas. Daniel ficou em silêncio. Beatriz interpretou isso como concordância e continuou. E nós precisamos pensar no patrimônio. Esta pousada poderia valer muito mais se fosse vendida e o dinheiro aplicado direito. Poderíamos nos mudar para São Paulo, investir em algo melhor. Algo melhor que o quê? Que esta vida aqui? Daniel, você tem potencial para coisas maiores. Não precisa ficar preso neste interior para sempre. Foi quando Daniel se levantou e foi até a estante. Pegou os papéis que eu havia mostrado para ele e colocou sobre a mesa de centro. Você quer dizer, algo melhor como estes planos que você fez? O rosto de Beatriz empalideceu quando viu as escrituras anotadas. Onde você encontrou isso? Escondido nas revistas, com sua letra, com seus contatos. Ela tentou rir, mas o som saiu forçado. Daniel, isso não é o que parece. Não é? Então me explica o que é. Eu só estava pesquisando, para entender melhor os negócios da família. Pesquisando compradores? Não, Beatriz. A voz de Daniel estava calma, mas havia algo nela que me arrepiou. Você acha mesmo que eu sou tão ingênuo assim? Daniel, você está mal interpretando. Estou mal interpretando que você pesquisou o valor de cada propriedade? Que já tem contato de imobiliária? Que já conversou com o comprador interessado? Beatriz ficou em silêncio, percebendo que a mentira não estava funcionando. E estou mal interpretando que você quer internar minha mãe para ter acesso livre ao patrimônio? Sua mãe realmente precisa de cuidados. Minha mãe está perfeita. Quem não está bem aqui é você. O tom de Daniel era definitivo. Beatriz percebeu que havia perdido o controle da situação. Daniel, podemos conversar sobre isso? Não há nada para conversar. Ele se levantou e foi até a porta. Quero que você saia da minha casa. O quê? Pegue suas coisas e vá embora, agora. Daniel, você está cometendo um erro. O erro foi meu, quando trouxe você para cá. Beatriz tentou argumentar, chorar, negociar, mas Daniel estava irredutível. Ela subiu, fez as malas e saiu naquela mesma tarde, prometendo que ia lutar pelos direitos dela. Depois que ela foi embora, Daniel e eu ficamos sentados na varanda, vendo o sol se pôr atrás das montanhas. Mãe, me perdoa por ter duvidado da senhora. Não duvidou, filho. Você só precisava descobrir por conta própria. Como a senhora conseguiu aguentar fingir todo esse tempo? Fingindo, a gente aprende quem realmente se importa com a gente.
Beatriz tentou voltar algumas vezes nos meses seguintes. Chegou a contratar um advogado para tentar brigar por parte dos bens, mas como ainda não havia nada no nome de Daniel, ela não conseguiu nada. Daniel está se recuperando aos poucos. Hoje, posso dizer que tomei a decisão certa. Protegi minha família da única forma que sabia. E aprendi que às vezes, para descobrir a verdade, a gente precisa fingir que não sabe de nada. Beatriz achava que estava lidando com uma velhinha boba. Descobriu que estava mexendo com uma mãe que não brinca em serviço. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria?